Conta pra gente, então, como é que a literatura entrou na sua vida? Da artista plástica, como que você chegou ali na literatura? Eu acho que a minha trajetória, eu sempre falo que é uma trajetória muito diversa, assim, plural mesmo, porque acho que a literatura chegou para mim um pouco depois, porque primeiro veio a palavra. Eu sempre falo isso. Uhum. A palavra chegou antes. Porque, assim, eu tenho várias formações, né? Uma pessoa meio doida. Sou formada em jornalismo. Tipo, sou médica, sou advogada. É tipo isso, assim. Sou formada em jornalismo, aí fui fazer mestrado em antropologia. Sempre quis fazer artes plásticas, não fiz, mas sempre estava experimentando. Fui drag queen. Não, que maravilhoso! Eu sempre conto isso, né? Fui artista da performance. Que demais! Então, nessa época, eu pesquisava muito, né? Imagens, costurava, fazia maquiagem. Então, eu sempre tive envolvida com a imagem e eu sempre acreditei que a imagem tinha essa ligação muito forte com a palavra. Tanto que quando eu escrevo, eu gosto muito de escrever no sentido de criar imagens, né? Fazer as pessoas realmente se transportar para aquele cenário onde eu estou criando, né? Escrevendo, enfim. Então, a minha trajetória foi muito plural nesse sentido mas todas essas coisas que eu estudei, tive experiência, fui repórter policial. Nossa senhora! Forrest Gump. Tipo isso, assim. Fui. Demais. E aí eu sinto que tudo isso, olhando hoje para esse caminho como escritora, tudo isso formou a escritora que eu sou. Mas muito antes de tudo isso, eu tive muita influência das mulheres da minha família. Eu sempre falo isso, especificamente falo da minha avó materna, que era uma mulher ribeirinha, uma mulher que se autoalfabetizou, alfabetizou várias crianças no interior, né? Que demais. Alfabetizou meu avô. Depois, já ele idoso, né? Ela alfabetizou ele. Então, inclusive, eu tenho um conto no livro que a avó alfabetiza o marido, né? É muito inspirado nessa história. Que é a história de várias mulheres, né? Que aprendem por conta própria, a ler, a escrever. E a minha avó tinha posso dizer, um ritual, assim, de família, de final de semana, que era, ela fazia a gente arrumar a casa, a sala. Eu lembro que tem muitos interiores, não só do Pará, mas que tem aquele chão, a casa tem um chão vermelho. Sim, aquele cimento vermelho, né? Porque parece cera, uma coisa assim, né? Exato, que tinha cerinha vermelha. Exato. E aí eu sempre lembro que a avó pedia pra gente ajudar ela a encerar o piso, preparar o piso, que no próximo dia, né, isso no dia anterior, e aí no outro dia era o dia de contação de história. Então ela usava coco, ela usava chapa de pulmão para fazer tempestade, e aí eu sempre falo, nossa, hoje olhando para essas coisas, eu vejo que minha avó era uma artista, era uma sonoplasta, uma contadora de história, e aí eu lembro muito daquilo que o Krenak fala sobre a palavra, a literatura, nascer da oralidade, né? Nossas histórias começam na oralidade. E é muito importante também que vá para o livro e a gente registra essas histórias, porque elas nascem na oralidade. Então, para mim, a palavra chegou primeiro porque ela chegou na contação de história. E foi ali que eu entendi que eu queria contar histórias, antes de saber o que era uma escritora. Nossa, maravilhoso. Você sabe que você me trouxe uma memória agora da enceradeira, né? Sim. Que tinha, às vezes, você passava a cera no chão com pano e depois você ia com a enceradeira, né? Pra dar aquele brilho, como você faz com sapato, né? Sim. Nossa, era verdade. Muito comum, sim. Minha avó, imagina, minha família do Ceará, interior do Ceará, era muito comum na casa da minha avó esse tipo de prática, vamos dizer assim, né? De passar o pano ali, passar a cera e depois uma enceradeira. A porta que era uma cortina. Brilho. Exato. Lembro de brincar, me enrolar no pano. Sim, verdade. Maravilhoso. Então era um momento, assim, incrível, muito lúdico pra mim. Porque eu era criança, então tudo era muito bonito, tudo era muito novo pra mim. Então, toda vez que eu tento escrever, eu penso nessa adulta que escreve, mas que também escreve com essa criança. Então,
eu sinto que onde eu tô, essa criança tá comigo. E ela é a minha ancestral mais antiga, é a minha criança Sim. que escreve comigo. E foi ela que me ensinou que a palavra vem primeiro. Nossa, maravilhoso. Que história linda. E sua avó é uma guerreira, né? Porque fazer tudo isso a partir dela mesma, né? Num tempo, imagino, e numa região especificamente totalmente machista e tudo, a mulher com pouquíssimo espaço. Teve 14 filhos, minha avó. Uma época que não tinha os remédios, né? Anticoncepcionais, essas coisas. Muita coisa, Aí tem que administrar a família, o marido, todos os filhos e alfabetizar essas crianças. E ainda conseguir trazer a poesia para a vida, né? Sim. As histórias, a palavra, que coisa linda. Muito presente na vida da minha avó. E isso também eu vejo que passou para as outras gerações, porque a maioria das mulheres da minha família materna, elas são professoras, né? Minha mãe é professora, escreve poemas. Segundo ela, não quer nunca publicar. Ela fala, só vou publicar depois que morrer, você publica para mim. Eu, credo, mãe, não fala isso. Mas assim, eu tenho muito apoio, por exemplo, da minha mãe, porque é muito feliz pra gente que eu esteja envolvida com o livro, com a literatura. Isso tá na nossa história. Muito legal. Eu acho que pra mim é quase a continuação dessa história que a sua avó começou, né? Sem dúvida. É você continuando essa história de um outro formato, de um outro jeito, né? Total. Mas a história é a mesma. Eu sou uma contadora de história. Uma contadora de história. A palavra, a poesia, né? Então, que maravilhoso isso.